Olá, pessoal. Eu me chamo Anderson, sou aluno da Universidade Federal do Estado do Pará, no curso de Engenharia da Computação, e juntamente com o Alan Mendes, com o André Lucas e com o Leandro Henrique, a gente vai estar falando hoje sobre as redes de sensores sem fio. Bom, a gente vai começar falando sobre uma introdução, né, e as principais aplicações desse tipo de rede, depois a gente vai passar para as características, e por fim a gente vai falar sobre a arquitetura por trás dessas redes de sensores sem fio. Vou começar a falar um pouco sobre a introdução. Nos últimos anos, com o avanço da microeletrônica, dos microcontroladores e das redes de comunicação wireless, as redes de sensores sem fio têm sido objeto de estudo na área da tecnologia e se tornaram cada vez mais utilizadas nas mais diversas aplicações. Mas o que seria exatamente uma rede de sensores sem fio? Ela é definida basicamente pelo conjunto de uma grande quantidade de nós sensores que possuem a capacidade de se comunicar entre si. Nessas redes, cada nó sensor possui a capacidade de monitorar o ambiente, processar as informações obtidas e transmitir os dados. Os dados da rede de sensores é entregue a uma estação base, como a gente pode ver aqui nessa imagem, onde nessa estação base são armazenados os dados que foram entregues por cada sensor desse, e a partir dessa estação base a gente pode ter acesso a esses dados, por exemplo, utilizando um computador. Aqui a gente trouxe algumas das principais aplicações das redes de sensores sem fio. A gente pode citar a indústria. Com o avanço do uso da tecnologia dentro das indústrias, as redes de sensores sem fio atuam nos mais variados ramos de todos os setores industriais, ajudando em aspectos como monitoramento de pressão, temperatura, fluxo, nível e densidade, detecção de problemas de vazamento em uma tubulação, em um cano, etc., segurança para os locais dentro da indústria que requerem um maior nível de segurança, quebra de máquina. Hoje em dia existem alguns sensores que detectam quando uma máquina pode começar a apresentar problemas através de quando a máquina começa a tremer ou a vibrar muito, e várias outras aplicações que a gente pode ter na área industrial. Outra aplicação seria de ambiente, utilizando sensores para monitorar as variáveis do ambiente, como temperatura, umidade, luminosidade, etc. Um exemplo de uso seria um shopping center, onde a temperatura das centrais de ar e a luminosidade da lâmpada fossem controlados automaticamente, através da necessidade do ambiente, onde isso seria medido por sensores. Outra aplicação seria em tráfego, por exemplo, onde em grandes centros, né, nas grandes cidades, por exemplo, em uma rua que passe muito carro em um determinado horário de pico, e tenha um sensor nessa rua que mande mensagem a um semáforo, quando essa rua estiver muito cheia de carro, com engarrafamento, ele mande mensagem para que o semáforo fique aberto por mais tempo para aquela via que está mais engarrafada, a fim de que desafogue melhor o trânsito. Outro exemplo seria de segurança. Na segurança a gente já vê bastante exemplo, né, em comércios ou em residências mesmo, quando a gente utiliza um conjunto de câmeras, de detectores de presença, detectores de intrusão, enfim, a fim de se mandar essas informações a uma central para detectar quando alguém invade ou entra em algum lugar que não deveria. Outro exemplo seria na medicina. No âmbito medicinal, essas redes podem ser utilizadas para monitorar batimentos cardíacos, pressão arterial e outros fatores biológicos, por exemplo, a fim de evitar problemas como infarto, derrame, etc. Outro exemplo seria na área militar. Essas redes sem fio, elas podem auxiliar as forças armadas com o intuito de identificar a presença do inimigo em campos de batalha, identificar mísseis, explosões, gás venenoso, radiação e etc. E o último exemplo, que vem sido bastante difundido nos últimos anos, é a aplicação em IoT, em Internet of Things, ou Internet das Coisas em português, onde a gente tem o uso dessas redes com sensores sem fio para integrar equipamentos em uma residência, por exemplo. A gente consegue mandar sinais, por exemplo, de um smartphone, ou às vezes por comando de voz, para que uma lâmpada se acenda, para que o ar-condicionado ligue, ou deixar isso tudo automatizado, para que, por exemplo, quando a gente chegar em casa, as lâmpadas vão se acendendo conforme eu vou passando pelos cômodos,
ou o ar-condicionado fique ligado no horário que eu já pré-determinar. Enfim, existem várias aplicações desse tipo de redes em IoT. Olá, professor. Olá, turma. Meu nome é Leandro Henrique e eu vou dar continuidade ao assunto do nosso projeto. As redes de sensores sem fio possuem vários fatores que são determinantes e essenciais durante o planejamento ou durante a execução de um projeto de rede. Porém, como existem vários, irei citar apenas 8, que geralmente são os mais importantes. É uma lista que pode variar dependendo do projeto de rede que for implementado. O primeiro que eu vou citar é a tolerância à falha. De forma intuitiva, nota-se que este fator diz respeito à capacidade de continuar mantendo o bom funcionamento da rede, independente da falha ou das falhas de alguns sensores. Os motivos para a falha do sensor podem ser os mais variados, como, por exemplo, danos físicos, variações abruptas ou até mesmo falta de energia ou então até alguma interferência externa, climática, geológica, qualquer coisa que danifique o sensor. A tolerância de cada rede varia conforme a aplicação. Por exemplo, locais onde não há tanta interferência ambiental podem possuir menos exigências do que locais onde os sensores podem ser facilmente danificados ou facilmente sofrerem com as variações do ambiente. O exemplo disso é quando nós comparamos os sensores de uma casa inteligente, que utiliza a internet das coisas, onde os sensores gerenciam condicionadores de ar, televisões, geladeiras, trava de portas, entre outros aparatos domésticos, comparando esses sensores com, por exemplo, outros sensores que captam atividade vulcânica, captam a velocidade do vento, ou então medem temperaturas em fábricas que trabalhem com materiais explosivos. Então, a durabilidade e o tempo de vida de um e do outro é completamente diferente. Agora, falando sobre escalabilidade, esse fator é referente ao número de nós sensores que a rede deve possuir, pois, dependendo da aplicação, ele pode ser necessário, por exemplo, pode ser necessário se utilizar centenas de nós de sensores por área. Essa densidade é necessária para ter um planejamento avançado dos requisitos a serem cumpridos, de forma que eu decida quantos sensores vai ser necessário para mim utilizar no projeto. Um exemplo disso é o monitoramento do solo de uma plantação inteira. Dá para perceber que neste caso se faz necessário centenas ou milhares de sensores trabalhando em tempo real que para que o objetivo do projeto seja alcançado, né? Agora o custo de produção é muito importante e também é algo que qualquer projeto de rede deve ter em mente, pois como nós falamos de escalabilidade, nota-se que se definirmos que um projeto necessita de centenas de milhares de sensores, óbvio que o custo de cada sensor, o custo unitário de cada sensor vai ser levado em consideração, pois o, a renda per capita para iniciar o projeto é algo que existe em qualquer projeto de rede, seja de rede de sensores sem fio ou não. Bem, outro ponto é o ambiente operacional. Dependendo do local que os sensores são instalados, há como ter uma espécie de preparação prévia para a manutenção da rede futuramente, pois a diferença de funcionamento e tempo útil entre um nó sensor que capta sinais dentro de um furacão, por exemplo, e outro que está dentro de um armazém medindo a temperatura é considerável e óbvia. Então, cada ponto desse deve ser pensado durante o planejamento de um projeto. Antes de explicar as limitações de hardware do nosso sensor, esse primeiro ponto aqui, deve-se entender que o mesmo é dividido em quatro partes fundamentais obrigatórias. Ele é dividido em sensoriamento, processamento, unidade geradora de energia e transmissão e recepção. Cada uma dessas quatro partes possui limitações, já que todas elas somadas são do tamanho de um isqueiro comum ou menor, por exemplo. E como geralmente não há acessibilidade ao nosso sensor, o seu tempo de vida equivale ao tempo de vida da sua fonte de energia. Por exemplo, o nosso sensor que capta energia, atividade vulcânica, provavelmente não vai ter
manutenção humana. Então, o seu funcionamento vai depender da energia continuar suprindo ele. Bem, a maior limitação é, sem dúvida, a energia. Ela é muito escassa, principalmente devido ao peso e ao tamanho do nosso sensor. Há como prolongar a vida útil da energia utilizando, por exemplo, a luz solar com uma célula fotovoltaica, ou então utilizando qualquer outro tipo de energia do ambiente. Mas, como a energia é escassa, isso impacta diretamente no processamento de dados do nó. E apesar do poder computacional atual dos processadores ser elevado relativamente, né, o consumo de energia também é elevado. Então, abrem vagas assim para processadores que são focados em economia de energia e poder computacional. Quanto ao transmissor receptor, o meio de transmissão mais utilizado é a comunicação por radiofrequência. Porém, o maior desafio desse tipo de comunicação são os custos elevados e a complexidade do funcionamento, devido aos circuitos serem extensos e tudo mais. Também há problemas quanto à localização do nosso sensor, pois algumas atividades do sensoriamento requerem a posição exata do sensor para, desta forma, os nós poderem conversar entre si, já que a localização de cada sensor geralmente é aleatória e não depende de correções humanas. Agora, falando sobre a topologia de rede, exatamente como o nome, esse fator é algo altamente importante durante a decisão da criação de uma rede de sensores sem fio. Esse ponto, ele abrange todo o processo de instalação antes e depois do funcionamento do nosso sensor, desde os custos até o planejamento da topologia de rede. O primeiro ponto a se analisar, quando se está pensando na topologia de rede, é o pré-funcionamento do sensor. Por exemplo, se ele será instalado manualmente, um a um, por uma máquina ou um ser humano, se ele será lançado aleatoriamente em uma área local, se ele será instalado dentro de fábricas ou se ele deverá estar próximo ou distante da entrada de um vulcão ou algo assim. O segundo ponto a ser planejado são os métodos e o custo dessa instalação, como a redução de custos eficientemente para aproveitar melhor o capital disponível. Eles, você pode pensar em eliminar ao máximo qualquer necessidade de um pós-planejamento, podendo, por exemplo, adicionar novos nós na rede sem que haja defeitos ao funcionamento geral da rede. A permissão de que o sistema se auto-organize e principalmente que tenha tolerância a falhas, como nós tínhamos citado no slide anterior, de acordo com a aplicação designada. O terceiro e último ponto a se pensar são os detalhes do projeto. A energia disponível para abastecer os nós, o cálculo do alcance de rede, levando em consideração os obstáculos que dificultam o tráfego da rede, a posição de cada nó, a previsão do mau funcionamento de alguns, entre outros detalhes do funcionamento da rede. Agora, quanto aos meios de transmissão, atualmente existem 3 meios de transmissão, que é a radiofrequência, o infravermelho e a comunicação óptica. Quanto aos prós e contras dos meios, a radiofrequência, apesar de ser muito facilmente implementada, logo que não há uma necessidade de licenças para o uso. Perdão. Porém, a mesma sofre muita interferência externa nos nós, devido a prováveis ruídos que possam ser gerados por dispositivos que estejam usando a mesma faixa de frequência. Um exemplo disso são os transmissores Bluetooth. Agora, o infravermelho, por sua vez, também não tem a obrigatoriedade de uma licença para uso. Ele não sofre interferência elétrica, como a transferência por radiofrequência, a transmissão por radiofrequência. Porém, a sua maior deficiência é que há a necessidade de uma linha de visão clara entre os nós que irão se comunicar, e devido a isso, o mesmo dificilmente é utilizado. Por último, é a comunicação óptica. Apesar de ser a mais sugerida pela velocidade, estabilidade e confiança na entrega dos dados, ainda está em estudo para futuramente ser utilizado no projeto de rede. Por último, algo muito importante e talvez que seja o mais fundamental a se pensar durante a arquitetura de um projeto de rede de sensores sem fio, o consumo de energia, pois diversos outros fatores englobam esse. Caso você defina um meio de transmissão específico, você deve pensar no consumo de energia para esse meio de transmissão. Uma topologia de rede é a mesma coisa. Então, é algo essencial
a se pensar e se planejar durante a criação de um projeto de rede de sensores sem fio. Ainda mais levando em consideração o tamanho e o peso dos nossos sensores. E alguns projetos de rede necessitam de centenas de nossos sensores, então estamos falando de alimentar energicamente centenas de milhares de nossos sensores de forma econômica e eficiente. Olá a todos, eu me chamo André Lucas e junto ao Alan Mendes vamos falar acerca da arquitetura de comunicação. Bom, esse tema diz respeito à estrutura da rede de sensores sem fio, ou seja, aborda sobre todos os softwares e hardwares que estão por trás desse tipo de rede. A rede de sensores sem fio é composta por uma rede local, onde as informações trafegam dos nossos sensores até o nó concentrador, que é o SYNC. Os nossos sensores eles são responsáveis por coletar dados e os rotear de volta até o nó concentrador, que por fim estabelece uma comunicação a longa distância. Cada um desses elementos supracitados se baseia num protocolo de comunicação em múltipla camada, que consiste em uma pilha formada por uma camada de aplicação, uma camada de transporte, uma camada de rede, uma camada de enlace, uma camada física e as camadas de gerenciamento, que são a camada de gerenciamento de energia, uma camada de gerenciamento de mobilidade e uma camada de gerenciamento de tarefas. Em suma, a camada de aplicação depende das tarefas dos nossos sensores. Logo, para cada projeto há um software diferente de aplicação. A camada de transporte mantém o tráfego de dados na rede, caso ela necessite. Já a camada de rede roteia os dados fornecidos pela camada anterior, que é de transporte. A camada de enlace garante uma comunicação fim a fim e multicast em uma rede de sensores sem fio. E a camada física lida com as técnicas de modulação e demodulação, além da transmissão e recepção. Referente às camadas de gerência, a camada de gerenciamento de energia é responsável pelo manejo correto da energia, ou seja, de como será distribuída a energia para atender todos os recursos. A camada de gerenciamento de mobilidade detecta e registra o movimento dos nossos sensores. Dessa forma é possível sempre manter atualizada a topologia da rede. Já a camada de gerenciamento de tarefas, ela balanceia e escalona as tarefas de sensoriamento em uma região específica. Então, de forma resumida, essa pilha integra os artifícios de controle de energia e os protocolos de comunicação em rede e transferência de dados. Agora eu vou falar um pouco mais a fundo sobre a camada de aplicação e a camada de transporte. Bom, a camada de aplicação é ela que vai definir qual estrutura deve ser utilizada pelos nossos sensores. Aqui é necessário analisar melhor 3 protocolos que se destacam. São eles o SMP, que é o protocolo de gerenciamento de sensores, o TADAP, protocolo de designação de tarefas e anúncios de dados, e o SQDDP, que é o protocolo de consulta de sensores e de disseminação de dados. Sobre o SMP, um protocolo de gerenciamento na camada de aplicação deve ser responsável por fazer com que tanto o hardware quanto o software das camadas inferiores sejam transparentes. É importante notar que na rede de sensores sem fio, os nós não possuem uma identificação global. Então, para ter um acesso aos nós sensores, o SMP usa parâmetros de localização ou atributos específicos dos nós. O uso do SMP também proporciona acesso a tarefas administrativas, como mover nós, ligar e desligar nós, entre outros. Já o TADAP é um protocolo que lida com interesses e disponibilidade. Ou seja, os usuários podem enviar seus interesses tanto para o nosso sensor, quanto para um determinado subconjunto de sensores, assim também como para toda a rede. Então este interesse é tratado e respondido pela rede. Também é um caso de anúncio de dados disponíveis, em que o nosso sensor avisa ao usuário sobre os novos dados disponíveis e o usuário pode consultar esse dado caso seja de seu interesse. O SQDDP é responsável por fazer a interface para as aplicações do usuário. Nessa interface é uma parte destinada para consultas, respostas de consultas e coletas de consultas. Nessa abordagem, a preferência é dada para os atributos dos nossos sensores ou parâmetros de localização. Sobre a camada de transporte, segundo muitos estudiosos, essa camada é necessária quando o sistema é planejado para ser acessado através da internet ou por meio de uma rede externa. Como o TCP possui seu esquema de transmissão atual feito por janelas, então há casos de exigências extremas feitas pela rede de sensores sem fio que o TCP não consegue atender. Então ele utiliza de artifícios como o splitting, caso queira estabelecer uma comunicação entre uma rede de sensores sem fio e outras redes. Neste tipo de abordagem, a comunicação entre o usuário e o nó concentrador é feita através do UDP ou TCP pela internet. Sendo assim, as conexões TCP são terminadas no nó concentrador, e a camada de transporte utiliza um protocolo especial para cuidar da comunicação entre o nó concentrador e os nós sensores. Bom, eu sou Alan Mendes e vou continuar falando sobre a arquitetura de rede de sensores sem fio. Na camada de rede, os nós sensoriais eles estão espalhados densamente em um campo de sensoriamento. Como vemos nessa imagem aqui, os nós eles estão espalhados aqui, densamente, vários nós aqui espalhados nesse campo de sensoriamento aqui.
Existem também protocolos especiais de roteamento que eles são necessários para dar suporte a essa comunicação de salto entre os nós. E eles são planejados seguindo alguns princípios, como uma rota eficiente quanto ao gasto de energia, redes de sensores de roteamentos baseados no conteúdo, agregação de dados apenas quando não atrapalha os nós sensoriais, e uma rede de sensores ideais com endereçamento por atributos e ciência da localização. Bom, aqui eu vou explicar um pouco sobre a camada de enlace e a camada física. Basicamente, temos que entender que na camada de enlace, ela é responsável pela multiplexação dos fluxos de dados, detecção dos quadros, acesso ao meio e controle de erros. O protocolo MAC, que ele é o controle de acesso ao meio, ele deve garantir o protocolo MAC nessa arquitetura de rede de sensores sem fio. Ele é o controle de acesso ao meio, e ele deve garantir dois objetivos, que são a criação de uma infraestrutura, porque, como foi falado anteriormente na camada de rede, esses nós eles estão espalhados nessa área de sensoriamento. Então, o protocolo MAC ele meio que vai estabelecer uma comunicação entre os nós e pôr ao alcance que essa rede tenha a capacidade de se auto-organizar. E o outro objetivo é que ele faça uma divisão justa e eficiente entre esses nós. Bom, aqui eu vou explicar um pouco sobre a camada física, né? A camada física ela é responsável pela seleção de frequências, geração da frequência portadora, detecção do sinal, modulação e codificação desses sinais. Como já sabemos que aplicações de redes sem fio a longas distâncias, eles geram muitas despesas, na camada física, em redes de sensores sem fio, é muito importante que tenha essa minimização de energia gasta para transmitir esse sinal, para a transmissão desse sinal entre os nós.